Olá pessoal, bom dia, bom domingo a todos, não é? Estamos iniciando aqui uma conversa com vocês, aqui em Curitiba, bastante frio, não é? E nós estamos para conversar um pouquinho sobre um relatório, né? Na verdade, durante 15 anos, né, no Senado Federal, especialmente no Senado, não só no Senado, mas principalmente no Senado quase todos os dias, não é, da tribuna do Senado, eu vinha procurando desmontar as afirmativas que eu considerava ilusórias, né, que geravam assim uma falsa expectativa em relação ao desenvolvimento econômico e à redução da pobreza no Brasil. Então eu ouvia o ex-presidente Lula falar em espetáculo do crescimento. E eu dizia, olha, que espetáculo do crescimento é esse que o Brasil cresce apenas mais do que o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria, o infortúnio, a guerra permanentemente, não é? Porque o Brasil crescia menos do que todos os outros países do mundo. Então era um crescimento proporcionalmente ao crescimento dos outros países do mundo, um crescimento pífio. Mas aqui se asseverava, nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento. Pois bem, aí diziam, estamos retirando milhões da pobreza. E eu dizia, isso é uma falácia, não é verdade. A mistificação, a manipulação de números, uma mentira permanente. Agora, a ONU publica um estudo em que se coloca claramente a verdade, né? Mostra quem é que estava com a verdade. Esse modesto senador da oposição, todos os dias da tribuna do Senado, ou quase todos os dias da tribuna do Senado, criticando o governo pelos seus erros, pelos desmandos, denunciando a corrupção, ou o governo que tinha a máquina da publicidade oficial para dizer que nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento e que estávamos tirando milhões da pobreza. Aqui está o relatório da ONU, está aqui o estudo que foi realizado pela ONU, que coloca os pingos nos is, não é? Afinal, nem precisava desse relatório, porque nós já sabemos de números brasileiros, né, de instituições nossas, oficiais inclusive. Temos mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós temos hoje cerca de 62 milhões de brasileiros endividados. Nós temos, enfim, a metade dos brasileiros, não é, recebem menos que um salário mínimo. Lá no Nordeste, 68% dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. Nós temos 15 milhões de brasileiros que sobrevivem, né, com menos de R$ 70 por mês. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgoto sanitário. Portanto, a metade praticamente da população brasileira, né? Então, 70 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Então, realmente, isso são sintomas de pobreza ou indicadores de pobreza, né, que contrastam com o discurso oficial dos últimos anos, em que governantes procuravam iludir, escamoteando a verdade dos fatos, né? Então, esse relatório da ONU, né, mostra que o ex-presidente Lula e os representantes do PT estão sendo desmentidos por um dos profundos estudos sobre a pobreza no Brasil entre os anos de 2010 e 2014. E é bom dizer que os anos subsequentes, 2015, 2016, que foram os piores anos, né, que nós tivemos uma queda do Produto Interno Bruto até que amedrontou até os brasileiros, né? Nós tivemos uma queda do Produto Interno Bruto nos 2 anos
que ultrapassou 7%. Então a pobreza maior, o desemprego maior, as dificuldades maiores apareceram exatamente depois de 2014. Esse estudo vai de 2010 a 2014. No entanto, mostra a realidade. A realidade. Então, a conclusão desse estudo é que o Brasil não conseguiu diminuir o fosso entre ricos e pobres. O estudo comprova que o discurso do ex-presidente Lula e dos integrantes do PT foi um discurso, uma peça de marketing, enquanto os mais pobres continuam a sentir na pele o drama da pobreza e da desigualdade social. Se comparado a outros países como México, Chile e Colômbia, a conclusão é de que o povo brasileiro regrediu nas conquistas econômicas e sociais entre o período e que os avanços foram maiores no estudo anterior aos governos do PT. Quer dizer, os avanços no Brasil foram maiores antes do PT, especialmente durante o período do Plano Real, nós tivemos avanços. E como se vê, comparativamente a outros países, nós deixamos a desejar. O período foi, portanto, catastrófico. E nós não estamos aqui nem considerando a corrupção e as suas consequências, os efeitos da corrupção que foram dramáticos para o país, e hoje nós estamos conhecendo esta realidade. Outro aspecto que chama a atenção é que o estudo foi realizado, portanto, durante o período de maior prosperidade dos governos petistas. Os danos na economia causados pela corrupção na Petrobras começaram a ser sentidos justamente após o ano de 2014, o último avaliado nesta pesquisa. De lá para cá, aí tivemos o aumento do número de desempregados, né? Quando se fala em 13 milhões de desempregados, é um número modesto diante da realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Porque se nós considerarmos as estatísticas para valer mesmo, não ficarmos em estatísticas que, por exemplo, não consideram aqueles que não procuram emprego, aqueles que já desistiram de procurar emprego, não consideram como desempregados aqueles que recebem uma miséria eventualmente, mas não possuem segurança do emprego, não possuem um salário definido. Enfim, são milhões de desempregados, 30, 40 milhões. É preciso chegar a esse número com a verdade, né? Porque nós só temos 33 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada e temos uma força de trabalho superior a 90 milhões de trabalhadores brasileiros. E se nós temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza, é evidente que nós temos muito mais gente desempregada no país do que as estatísticas oficiais revelam. Especialmente na juventude, aqueles que não estudam, aqueles que não trabalham, é um percentual elevado, chega a 23% entre 17 e 29 anos de idade. E mais ainda, se nós considerarmos os beneficiários do Bolsa Família, que também sobrevivem com os recursos do Bolsa Família, que são escassos, né? Mas, na verdade, é a sustentação de milhares de famílias no Brasil. Então aí, é claro que essa estatística do desemprego nossa é irreal, né? A desigualdade está aqui ainda em relação ao estudo, né? A desigualdade continua sendo um desafio para o Brasil. A gente consegue aliviar a pobreza, tirar as pessoas da situação de extrema pobreza, mas as pessoas que ganham mais continuam ganhando mais ainda. Então o fosso da desigualdade continua numa tendência bastante estável, explica Andréia Bolson, coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional do PNUD no Brasil. Então, quem coordenou esse estudo é que faz esta afirmação. O estudo não traz detalhes sobre as causas das mudanças nos indicadores sociais, mas o PNUD, a desigualdade, leva em consideração não somente a diferença de renda, mas também disparidades territoriais de gênero e raça, né? Enfim,
outra mentira da era do PT. Os autores do trabalho, né, mostraram-se especialmente preocupados com o desempenho na área da educação. Esse é o grande gargalho, constata Andrea. O documento chama a atenção, por exemplo, para a estagnação no percentual de pessoas com 18 anos ou mais que apresentam ensino fundamental completo. Em 2011, representavam 60% do total. Em 2014, 61,8%. De acordo com os estudos, os avanços sociais obtidos pelos mais pobres durante a era PT foram inferiores aos observados no país durante as décadas de 60, de 70, de 80 e 90. Não é preciso dizer mais nada, né? Quer dizer, uma década perdida. Essa década petista foi uma década perdida. Já para os mais ricos, as administrações petistas foram bastante positivas. Então, um partido se dizia Partido dos Trabalhadores. Chegou ao poder com promessas incríveis, não é? de reduzir a pobreza dos brasileiros, os índices de pobreza no país. E aí o que se viu foi que o Brasil se tornou paraíso, especialmente dos banqueiros, né? E como se vê nesse estudo, não é um estudo nosso, não é um estudo de alguém que fez oposição nesses anos todos aos governos petistas, né? É um estudo da ONU, Organização das Nações Unidas, um estudo de profundidade, que revela, no período do PT, o governo só foi bom para os milionários, muito ricos, banqueiros e outros grandes empresários. Aliás, especialmente aqueles que se beneficiaram, né, da corrupção. As administrações petistas foram bastante positivas, especialmente para os bancos e para as empreiteiras. É o que diz aqui o estudo da ONU. Eu não vou ficar lendo esse estudo, que tem muitos detalhes, né? Apresenta detalhes importantes para quem quer conhecer a realidade dramática da vida dos brasileiros, mas é fundamental que se coloque a verdade agora. Porque, obviamente, nós estamos assistindo um esforço descomunal desses que fazem a campanha Lula livre, ou desses que se escondem neste momento para não aparecer muito e não serem questionados pelos últimos anos, mas há uma estratégia que tem por objetivo o retorno. E nós temos que ter cuidado com isso. Parte dessa estratégia está sendo executada agora, quando se procura alvejar a Operação Lava Jato de maneira mortal, contundente e mortal. Querem fulminar a Operação Lava Jato. Não se iludam, não estão preocupados com o Moro ou com o Deltan Dallagnol. Estão preocupados com a Operação Lava Jato e as suas consequências. Estes que estão por trás deste vazamento criminoso, das conversas havidas, eles querem realmente comprometer definitivamente a Operação Lava Jato. Desacreditar esta operação. Eles querem fazer com que acreditem o que muitos acreditaram nestes anos da década perdida. Muitos acreditaram que eles estavam tirando milhões da pobreza. Muitos acreditaram que nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento. E agora eles querem que acreditem que a Operação Lava Jato foi uma farsa, que as provas recolhidas foram recolhidas ilegalmente, querem a anulação de provas a pretexto de que o juiz conversou com desembargadores. Desembargadores não, conversou com procuradores, com promotor, com policiais. Aliás, todo mundo conversa com todo mundo. Na verdade, isto é corriqueiro, é reiterado, é permanente, é usual, é da prática no país e fora do país. Ainda nos Estados Unidos, agora há poucos dias, um juiz federal fez a defesa de Sérgio Moro, afirmando que ele também conversa, e conversa com todos. E o que nós dissemos aqui, e vamos repetir, eu vejo pouca gente fazendo esta consideração, é que a Lei de Combate ao Crime Organizado institui esta possibilidade de cooperação entre as instituições oficiais
as instituições nacionais, estaduais e municipais. Ou seja, possibilita não, orienta nesse sentido, que no combate ao crime organizado, esta cooperação acaba sendo inevitável. Então, o juiz conversar com o procurador, especialmente no âmbito das novas e modernas técnicas de investigação, como a delação premiada, as operações programadas, né, com os infiltrados, isso tudo exige uma relação estreitada entre os agentes públicos envolvidos no combate à corrupção, especialmente no combate ao crime organizado. E é o que se deu. Esses diálogos, a cada dia nós verificamos que não há nada de novo. Há uma conversa nova, mas que não acrescenta nada de novo. Porque o que se pode dizer das conversas é que havia realmente uma interação entre juiz e procurador no âmbito da Operação Lava Jato. Você pode criticar, evidentemente, se você optar pelo preciosismo jurídico, não é? Você pode criticar, entender que esta era uma conversa indevida, um procedimento inadequado, e eu concordo com você. Mas aí eu quero que você concorde comigo no seguinte: é preciso estabelecer a prioridade. Nesta hora em que o Brasil caminha para o seu futuro, que é uma fase de transição crucial para alcançarmos o futuro melhor para o nosso país, ou transformarmos esse país numa grande nação, o que é prioritário para você? Ficar discutindo preciosismos jurídicos ou optar pelo combate implacável à corrupção, para reduzir os índices de corrupção no nosso país, possibilitando um crescimento econômico mais acentuado, compatível com as potencialidades econômicas do país, com as nossas grandezas, com as nossas riquezas naturais, especialmente fascinantes em relação à natureza, que obviamente encantam todo mundo, mas também potencialidades econômicas que decorrem dos recursos naturais extraordinários que possuímos, de uma população consumidora exuberante, né? Uma população civilizada, trabalhadora, disciplinada que há no Brasil, em que pese os fatos que ocorrem eventualmente, não é? Então, as potencialidades do nosso país, elas estão sendo desperdiçadas porque há governantes despreparados, há governantes desonestos, há governantes ladrões, corruptos, marginais, que atuam no campo da marginalidade, que instituíram uma organização criminosa, arquitetando um escândalo de corrupção que se tornou complexo e sofisticado, difícil de desbaratar a quadrilha, né? Ficou complicado desbaratar essa quadrilha. Então, obviamente, nós temos que aplaudir aqueles que se esforçam para acabar com esta quadrilha, para desbaratar esta quadrilha. E, evidentemente, para fazer do Brasil um país mais sério, capaz de atrair recursos externos para o seu desenvolvimento. Nós temos que plantar a estrutura que ofereça credibilidade internacional para atração de investimentos e prepararmos as reformas internas que possibilitem melhorar o ambiente de negócio, e é fundamental o combate à corrupção para melhorar o ambiente de negócio, desburocratizar, fazer as reformas tributárias, sobretudo a reforma tributária, para o país voltar a crescer, gerar emprego, renda e receita pública. Mas então eu estou dizendo que eu também não concordo com determinados procedimentos, não é? Se eu analisar a questão técnica e especialmente a legislação de forma macro, sem estudar determinados detalhes dela, como este detalhe do combate ao crime organizado, que possibilita sim a cooperação entre as instituições oficiais, nacionais, estaduais e municipais, é aí que eu justifico, na legalidade, a
cooperação que houve entre a Justiça e o Ministério Público e a polícia no âmbito da Operação Lava Jato, é aí que tem a justificativa de natureza legal para esses procedimentos, mas mesmo que você considere isso secundário e que você acha que isso é uma interpretação generosa e que não devemos dar validade ou dar sustentação ou apoiar esses procedimentos da cooperação recíproca entre agentes públicos na Operação Lava Jato, mesmo que você não concorde com isso, você tem que concordar que há uma guerra ao combate ao crime organizado, a esta poderosa organização criminosa. Então nós temos que fazer a opção. Eu fiz a minha opção desde o primeiro momento, aceitando críticas, mas a minha opção é de defesa intransigente da Operação Lava Jato. E, obviamente, para defendê-la, não importa quem sejam os beneficiados com isso, eu tenho que defender, sim, figuras importantes como a do Sérgio Moro, a do Deltan Dallagnol, a do juiz Bretas, lá do Rio de Janeiro, de todos os que estão envolvidos, esses magistrados do Tribunal de Segunda Instância, Tribunal Federal lá em Porto Alegre, né, que julgam em segunda instância as ações da Operação Lava Jato, eu tenho que aplaudir essa gente pela coragem, pela competência, pela dedicação e defender, isso é defender a Operação Lava Jato. Nós sabemos que há por trás disso tudo uma engenhosa arquitetura de crime, a invasão à privacidade, a bisbilhotagem da intimidade alheia. Não foi por prazer, por deleite, por diversão, não foi uma competição entre técnicos do ramo, teve um objetivo. E, obviamente, isso custou muito, deve ter custado muito, isso não custa barato. Eu sei, e quero aqui colocar esta preocupação, porque muitos imaginam que logo os responsáveis por esse crime serão apontados pela Polícia Federal, que investiga já há mais de 50 dias. Me parece que, especialmente em 3 localidades, Curitiba, Brasília e talvez em mais um outro centro aí. Estão investigando há mais de 50 dias. Mas não há muita esperança de se concluir com resultado positivo, porque tudo indica, e é o que se diz nos bastidores destas investigações, que houve uma operação sofisticada e tecnicamente qualificada, exatamente para não deixar o rastro dos criminosos, né? Então, nós teremos dificuldade de conhecer quem são os verdadeiros criminosos, os que operaram o sistema de vazamento das mensagens e os que estiveram por trás como mandantes pagando para isso que ocorresse. Porque o objetivo é claro, né? É visível. O objetivo seria reunir a munição suficiente para bombardear a Operação Lava Jato e libertar criminosos presos até este momento. Então há uma preocupação e um desejo, soltar alguns. Vocês conhecem uma campanha que constantemente está nas ruas aí, né? A campanha Lula Livre. Então, um dos objetivos é este, libertar presos. Obviamente se liberta o preso maior, aquele que é considerado o chefe da organização criminosa e que, conforme disse o Palocci, foi o grande líder de toda esta operação, que tudo passava por ele, que só em relação ao BNDES foram 500 bilhões desviados para a corrupção, e que quem escolhia os beneficiários desses recursos do BNDES, que custaram muito caro ao Brasil, porque nós estamos pagando a equalização das taxas de juros, uma vez que esses empréstimos eram efetuados por taxas de juros generosas, né, de 3%, 4%, enquanto o governo ia no mercado buscar o dinheiro por
14%, 15%. Então, essa diferença, só dos 716 bilhões que foram transferidos para o BNDES em 6 anos, de 2008 a 2014, esses 716 bilhões exigirão uma equalização das taxas de juros da ordem de 342 bilhões. Os brasileiros pagarão 342 bilhões até 2060. Se não me falha a memória, cerca de 115 bilhões desse valor total já foram pagos. Então, e o Palocci disse que era o ex-presidente Lula que definia, que ia para o Eike Batista, que ia para o JBS, para as empreiteiras e para as nações amigas, Cuba, Venezuela, etc. Então é evidente que há, por trás desta operação, que tem como... eu sei que é complicado dizer isso, né? Que tem como receptador das informações recolhidas como produto do crime, este jornalista de um site aí, o Glenn, né? O Glenn, Então, eu poderia considerá-lo assim o receptador, né? Ele fez a receptação das informações que se constituem produto de um crime, né? De um roubo, e está repassando para toda a imprensa, para a grande imprensa, não só no seu site, o chamado Intercept, mas também toda a imprensa. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que por trás está aquele principal, que está preso aqui em Curitiba, e os outros que se beneficiariam, obviamente. Se há um precedente, se há liberdade, em função de uma eventual anulação de provas ou da anulação de um julgamento competente, como ocorreu em relação a os outros também se beneficiarão. Será a consequência natural. Então nós teríamos aí a libertação de outros criminosos presos no âmbito da Operação Lava Jato. E o que é mais importante destacar que, além disso, há os que ainda estão sendo investigados, né? A polícia está no calcanhar ainda de alguns e o Ministério Público da mesma forma. Então, estes também possuem esse interesse de fulminar a Operação Lava Jato, de desqualificar os investigadores e julgadores, na esperança de fazer prevalecer a impunidade derrotando a justiça mais uma vez, ela que vinha derrotando a justiça de forma interminável durante tanto tempo, durante tantos anos no nosso país. Então esta é a razão desta operação criminosa, dos vazamentos indecorosos, né, de conversas que não são imorais e que não atentam contra o pudor e que não ofendem a honra e que por isso não desmerecem a personalidade e o caráter de figuras que hoje são aplaudidas em todo o país. O objetivo. De um lado, a soltura de alguns que já foram condenados e estão presos, e o comprometimento das investigações e do julgamento de outros que ainda não foram apanhados, especialmente aqueles protegidos pelo foro privilegiado, que certamente estão com dias contados, porque há um compromisso agora de que no mês de agosto a Câmara dos Deputados votará o meu projeto que acaba com o foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades no país. Então, estas autoridades passarão a ser julgadas também em primeira instância, e isto deve estar aterrorizando muita gente deste mundo da política, sobretudo, não é? Então, nós estamos vivendo esse momento em que todos nós devemos ter a nossa posição, e eu coloco na balança realmente onde pesa mais. Eventual deslize de julgadores e investigadores porque conversaram através de um sistema de mensagem que consideravam seguro, não é? Aliás, até se publicou, foi o antagonista que publicou, que o ex-juiz Moro, o atual ministro Moro, ele colocou
ele escreveu no processo determinadas conversas que mantinha com o procurador Dallagnol, especialmente em relação a presos pedindo agilidade para responder determinados questionamentos, porque diziam respeito a pessoas que estavam presas. Então, algumas das conversas que foram reveladas de forma espetaculosa, com um sensacionalismo incomum, algumas destas conversas, né, elas foram registradas oficialmente nos processos, né? Bom, aqui temos aqui a participação das pessoas que eu quero agradecer. Quero agradecer muitos que participam conosco, né? Porque o estímulo que a gente recebe por aqui para continuar conversando, opinando, trocando ideias, prestando contas, é fundamental. Se eu não tivesse aqui uma participação expressiva, né, dos seguidores dessa página do Instagram, depois nós colocamos também no YouTube, aqui é Facebook, na página do Facebook, depois tem Instagram, tem o Twitter e tem o YouTube, né? Não fosse esse estímulo, certamente eu não estaria todos os dias, não é, conversando com vocês. Agora mesmo está ali a Marina e o Bruno Henrique me esperando, né? E eu estou aqui conversando com vocês, porque eu acho fundamental manter esse contato permanente com todos os brasileiros, do Brasil e de fora do Brasil, para nós alimentarmos, né, esse processo de combate ao crime organizado no Brasil, porque é um confronto hoje. Eu coloco isso como uma verdadeira guerra, né? Numa verdadeira guerra. Nós contra eles, sim. As pessoas que querem o bem, aqueles que adotam uma postura ética na atividade pública e devem receber o apoio da maioria dos brasileiros, contra aqueles que querem o subterrâneo da impunidade para continuarem assaltando o Brasil como assaltaram nos últimos anos. Então vamos agradecer alguns aqui, a Noêmia Chaves, a Cecília, quem mais? O Rodrigo Barbosa, quem mais aqui? O Antônio Ferreira de Freitas, Leonan Moreira, Triângulo Mineiro ligado, Moro 2026, parabéns, senador. Eu só acho o seguinte, é hora de trabalhar, é hora de mostrar serviço, negócio de campanha deixa para depois, não é? Vamos deixar a campanha para depois, porque eu acho que fazer campanha agora, para quem quer que seja, em relação a 2026, veja só, é muito complicado, né? Isso aí só atrapalha. Mas é muito bom ver as pessoas ligadas, né? A Cleide, porque eles não falam nada sobre as conversas no STF, sabemos isso acontece todo dia. Algumas conversas foram reveladas, por exemplo, as conversas do ministro Gilmar Mendes com o governador do Mato Grosso foram conversas reveladas, né? E aquelas bem diferentes, conversas bem diferentes. Continua nos informando a Dinalva Oliveira, a Laís, a Nilza, o Flávio, o Paulo da Silva Tedesco, a Cláudia Cristina, enfim, são brasileiros de todas as partes, inclusive fora do país, que estão atenados, estão ligados, acompanhando os fatos aqui e, obviamente, desejando que o Brasil mude. Por ser domingo hoje, não vamos falar muito tempo não. Muito obrigado a todos vocês por esta participação importante aqui conosco. Eu faço mais uma vez o apelo para que nos ajudem aqui a ampliar, né? Fazer com que esse palanque eletrônico aqui seja o maior do Brasil, atingindo o maior número de brasileiros no Brasil e no exterior. Então convide as pessoas que você conhece, faça aí a sua campanha para que outros também ingressem aqui conosco na nossa página, tornem-se seguidores deste movimento. E também se inscrevam lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu faço esse convite para que todos se inscrevam no meu canal do YouTube, porque nós queremos ali registrar todos esses vídeos, né? São documentos históricos que ficam registrados para sempre
e que você poderá acompanhar conosco, inclusive opinando sempre e trazendo a crítica quando achar conveniente e o estímulo quando achar necessário. O Brasil está à espera de todos nós para a construção do seu futuro. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo e que o Brasil seja campeão da América, né? Hoje temos lá no Maracanã essa disputa com o Peru e hoje é um dia desta integração nacional por intermédio do futebol e eu espero que você possa se alegrar com uma grande vitória da nossa seleção, porque afinal somos todos brasileiros. Um grande abraço e até talvez hoje à noite, não sei ainda, né? Quem sabe eu volte a falar se algum fato preponderante ocorrer no dia de hoje e justificar uma nova conversa lá no final do dia. Hoje o nosso objetivo primeiro foi comentar esse estudo de profundidade da ONU sobre desenvolvimento econômico no Brasil, as disparidades sociais, a pobreza, enfim, desmentindo esse período de falácia, né, dos governos petistas, dos mentirosos governos petistas que iludiram, que enganaram e corromperam. Foi exatamente esse o objetivo de hoje, colocar as coisas no seu devido lugar, mostrar quem é que tinha razão. Eu dizia uma coisa, eles diziam outra. Muitos não acompanharam, muitos não... Depois de uns anos para cá é que nós tivemos um acompanhamento maior da população, mais brasileiros passaram a acompanhar o dia a dia da vida pública no país, da política nacional. Aí foi quando o povo foi para as ruas, especialmente em 2013. Mas há muito tempo nós vínhamos combatendo a falácia, a mentira, a mistificação, essa permanente tentativa de escamotear a verdade, de iludir, gerar falsa expectativa e levar o país para esse desastre que nos encontramos hoje. Então, hoje o nosso objetivo foi esse, mostrar, olha aqui quem tinha razão, né? Quem estava dizendo a verdade. Eles mentiam e nós dizíamos a verdade. Agora veio a ONU, que é insuspeita, num estudo de profundidade, possuem recursos técnicos qualificados para realizar estudos dessa natureza e mostram a realidade do que ocorreu no Brasil nos últimos anos. E nós temos que evitar a repetição dos mesmos erros, cuidar bem das escolhas que fazemos para não termos um futuro ainda pior. Bom, hoje é domingo, vamos lá, alegria, um ótimo domingo a todos e até logo mais ou até a próxima oportunidade, quem sabe até hoje à noite ou até amanhã, nós voltaremos a falar. Um grande abraço. Dá licença agora que eu tenho que desligar ali. Isso aí.